conhecer a Poniterapia, que auxilia no tratamento de pacientes do Instituto de Câncer Infantil em São Paulo. 2021 está chegando ao fim. Qual a importância de planejarmos nosso novo ano? Hoje tem culto especial na IPP para as novas gerações, com participação de Paulo César Baruch. Acolhimento a portadores de transtorno. Quais os desafios e os avanços desse trabalho? Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Está começando o seu Notícias do Bem aqui pela IPP TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, você vai ter muita informação. Além de todos esses destaques que você acabou de conferir com a gente vai tratar de outros assuntos. Hoje a gente ainda vai falar aqui também de ciência e tecnologia. Temos outras reportagens especiais, a participação também ao vivo do nosso repórter Matheus Santos. E, é claro, a gente tem também a sua participação aqui no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Ah, sim, com certeza. Ó, já tô de olho no chat e já sabe quem tá aqui, né? Agora é Ricardo Reis, já deixou a mensagem diretamente de Andradina e ele falou aqui, ó, Graça e Paz, Tainá e Presbítero Querino, aqui feriado, hein? Tá em Andradina hoje? Olha, tá. Eu falei Andradina, não é? Falou, é Araçatuba, né? Araçatuba, claro, né? Por quê? Por que eu não trocaria? Por que eu não trocaria, né, Roberto? Por que eu não trocaria de Araçatuba? E detalhe, ele tá indo pedalar, aproveitar bem o feriado. Boa! Muito bom! Um abraço, viu, Ricardo? Um abraço também pro nosso reverendo Marcos Severo também. Verdade, para todos que acompanham Notícias do Bem através das ondas da Rádio Rumo ao Sertão, todo o norte e nordeste do Brasil, outros países também que acompanham a Rádio Rumo ao Sertão. Você que está com a gente, né? A Rádio Rumo ao Sertão transmite simultaneamente o nosso Notícias do Bem, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, com horário alternativo às 18 horas. Você já está inscrito no canal? Não? Então aproveite esse momento e se inscreva e ative o sininho, porque aí você é notificado sempre que um conteúdo novo for ao ar. E aí você não perde nem um minutinho, ele já te sinaliza ali, ele chegou, o conteúdo ficou pronto, você já recebe a notificação, você já clica e já começa a assistir no mesmo momento. E claro, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares, com todos os seus colegas aí, ó, na sua playlist aí de amigos, seus grupos de amigos, já sai compartilhando com todo mundo. Né? Hoje em dia a gente tem pouco grupo. Tem muita gente aí, já sai compartilhando com todo mundo esse conteúdo, edifique a vida dos seus colegas aí, ó, com certeza. Tem sempre um conteúdo que vai de interesse de alguém, então compartilhe com essas pessoas e deixe o seu like aqui no nosso vídeo também. Beleza. Tudo dito, né? Vamos começar? Vamos de notícia. Vamos de notícia. Vamos lá. Você já ouviu falar em Poniterapia? Pois é, ela está ajudando no tratamento de crianças do Instituto do Câncer Infantil aqui em São Paulo. Trazer alegria e esperança. Essa é a missão dos pôneis Nemo e Caramelo. Graças a uma parceria com a Sociedade Hípica Paulista, agora as crianças e adolescentes do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil podem visitar os animais todo mês. Tudo começou com a realização do sonho de um paciente que queria conhecer cavalos. Começou com um paciente nosso que estava internado aqui há 7 meses e ele manifestou uma vontade muito grande de conhecer um cavalo. Aí uma das nossas residentes de terapia intensiva conseguiu, através de amigos, que ele fosse fazer uma visita na hípica. E aí, quando ele retornou, ele saiu de alta em mais ou menos 30 dias. Ele teve uma melhora importante do quadro e saiu de alta em 30 dias. Para a Karina, os benefícios são visíveis. A gente começa a ver desde os sorrisos que são dados, que às vezes sumiram por semanas dentro da enfermaria. As crianças começam, e os adolescentes, eles se propõem mais a participar da fisioterapia, das atividades com a terapeuta ocupacional, eles começam a comer melhor, eles melhoram a qualidade do sono. Os pais, os cuidadores envolvidos também, eles tiram um pouco daquele estresse, daquele sofrimento, eles sorriem. E a gente vê, então, crianças que participam muito mais do seu próprio cuidado. A gente consegue olhar não só a doença, mas tudo em volta delas para que elas se ajudem nesse tratamento. A Gisele teve contato com os pôneis e aprovou o projeto.
Com um sorriso, ela resume a experiência como incrível. Fazia tempo que eu não via um pônei, e ver um pônei agora foi muito legal, assim, nunca tinha visto essa experiência. Deixei ele comer uma maçã na minha mão, então assim, foi incrível. Ai, meu bacana Deus, esse trabalho, né? que trabalho lindo! É muito bom ver esse sorriso, né? Essa experiência, esse toque, isso é muito especial mesmo. Ó, momento cultural, Ricardo Raias aqui me ajudando. Obrigado, Ricardo, né, por essa sensibilidade. Ele colocou aqui, ó, Andradina, cidade do Rei do Gado, Araçatuba, capital do boi gordo e do asfalto. Muito bom, obrigado, né, por colaborar com essa informação aqui. Bacana. E você que está acompanhando o nosso programa, você que está aí nas lives, né? Aproveita, manda o seu recado, diga de onde você está falando, deixa o seu bom dia, seu boa tarde, fale sobre os assuntos do Notícias do Bem, deixe a sua sugestão de pauta, enfim, fique à vontade, participe com a gente aqui. E claro, a Delva também mandou um abraço aqui, diretamente de Uruará, do Pará. Eu nem arrisquei falar sem ler, né? Porque vai que eu Não, troco. Uruará. Não ia errar não, viu, Delva? A enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica, que provoca sintomas como dor de cabeça intensa e punçante, náusea e vômitos, além de tonturas e sensibilidade à luz, e muita gente sofre com ela. Nem me diga. Às vezes as crises começam com sintomas de alerta. Os gatilhos podem incluir alterações hormonais, alimentos e bebidas, estresse, exercícios físicos, enfim. As dores podem causar latejamento em uma área específica que pode variar de intensidade. Normalmente a enxaqueca é dividida pelos especialistas em 4 fases. Mas quem vai falar ao vivo logo mais sobre esse assunto com a gente aqui no Notícias do Bem é a médica neurologista, a doutora Cláudia Lotti. Você também pode participar. Deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar sobre esse tema, para a gente falar sobre enxaqueca hoje com a doutora Cláudia Lotti. Enfim, tem muita gente que sofre com enxaqueca, até para identificar o que é enxaqueca, o que não é. Mas aqui, essa dupla aqui pode dizer que faz parte desse grupo aí que... Infelizmente, né? Mas tudo bem. Vamos aprender lá. mais sobre enxaqueca hoje. Então. Mas hoje, quinta-feira, é dia do culto à grande comissão aqui na IPP. A programação vai ser especial, voltada para todas as novas gerações, não é mesmo, querido? É verdade. Quem vai estar com a gente também é o músico Paulo César Baruch, ele vai estar ministrando louvor, mas não é a primeira vez que ele vem aqui nesse ano, não. Vamos recordar a participação dele, a gente tem uma reportagem especial, você vai acompanhar um trechinho com a gente agora. Você deve estar se perguntando o porquê de tudo isso. É que nesse culto, quem comandou a música foi o cantor Paulo César Baruch. Por esta razão, ninguém quis perder um só momento. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto, Deus incomparável. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és bom. Seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, tu és minha canção, Rei do meu coração. Seja fogo em minhas velas, o eco dos meus dias, és minha canção.
Lembra desse culto? Foi em agosto. Foi em agosto. Nós estávamos aqui recordando desse dia e eu já estava aqui triste, que eu falei... Ela não vai poder ficar. Infelizmente. Eu tenho que acompanhar online. Mas tudo bem. Eu e alguns, né? Algumas pessoas. A gente vai acompanhar online com certeza. E você pode vir acompanhar pessoalmente aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A grande comissão hoje, especial para as novas gerações. A palavra vai ser do reverendo Arivaldo Dias Casimiro. Paulo César Baruch vai estar comandando aí o louvor, vai estar ministrando o louvor e não precisa fazer inscrição. Então é só vir para cá, só para vir para a igreja. Chegar cedinho, né? Isso é muito importante. É verdade. Gente, agora é um bate-papo muito bom e fundamental, né? Planejamento anual. 2021 está terminando. E para muita gente é hora de começar a planejar as atividades do ano novo. A parte mais importante desse processo é o posicionamento de prioridades e tarefas que realmente precisam ser feitas. Quer dizer, mas tem outro desafio, né? Que é manter e cumprir a agenda que a gente prepara. Mas quem está com a gente para falar ao vivo sobre esse tema é a Cecília Chang, que é especialista em planejamento. E ela está ao vivo com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Veio nos visitar também. Cecília, seja muito bem-vinda. Um prazer receber você aqui no Notícias do Bem de hoje. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, por estar tratando desse tema tão importante na vida das pessoas. Pois é, eu queria começar exatamente pelo fim, assim, né? A gente falou aqui que tem essa coisa da importância do planejamento, o ano está chegando a virar. Por que é tão difícil a gente manter aquilo que a gente planeja? Porque todo mundo chega no fim do ano e fala assim, eu vou fazer uma dieta, eu vou ler a Bíblia em 3 meses, eu vou guardar 20% do meu salário. A gente faz uma série de planejamentos e aí quando chega no primeiro trimestre a gente já foi tudo por terra, né? Por que é tão difícil, afinal de contas? Sim, a gente tem alguns pontos que a gente precisa analisar nessa questão de fazer o planejamento, né? Muitas vezes a gente não consegue concluir as atividades ou os itens que a gente planeja por falta de controle. Mas, às vezes, também, a gente acaba não conseguindo porque a gente coloca metas muito agressivas ou até mesmo irreais para se cumprir num determinado prazo. Também tem a questão do foco. Uma coisa é você planejar e depois cumprir e acompanhar uma lista com 3, 4 itens. Outra coisa é você colocar uma lista com 500 itens, né? Então, você realmente não vai conseguir fazer. Então, precisa analisar realmente qual que é o ponto para que a gente possa rever, olhar e fazer um planejamento com metas factíveis, objetivos que são possíveis de ser alcançados, podem ser difíceis, mas você vai alterando isso ao longo do tempo. Uma quantidade reduzida para você não ficar perdida depois no controle, né? E também é ter disciplina e perseverança para fazer. As coisas não são fáceis. Tem dias que a gente acorda e fala assim, não estou a fim de fazer esse item, mas precisa ser perseverante. Muito bom. E, Cecília, uma pergunta, assim, a gente fala muito de fazer um planejamento anual. Como fazer um planejamento anual, mas é importante a gente pensar num planejamento anual, diário ou mensal? Vê aquela pergunta, né? Pensar a longo prazo, médio ou curtinho? O que é o ideal a gente pensar ali? Então, vamos por partes. Para uma pessoa que nunca fez, eu recomendo que, tudo bem, pode chegar no final desse ano e fazer alguma coisa a mais curto prazo. Porque ela começa a atingir as coisas, né? Factível, lógico. E aí ela começa a ter ânimo para fazer mais coisas, né? Para as pessoas que já têm um pouquinho mais de, vamos dizer, hábito de planejar, ela pode fazer planejamento ou pensar o que ela vai querer ou ter daqui a 5 anos, 10 anos, e aí quebrando os planejamentos, né, de forma anual ou mensal, dependendo do tipo de objetivo que ela quer alcançar. Vou dar aqui um exemplo, né? Já que a gente está aqui na IPP-TV, a gente pensa assim, eu quero ser uma pessoa parecida com Cristo. É um objetivo bem de longo prazo, né? Mas aí a gente pensa assim, como é que eu posso, né, pensar em ser mais parecido com Cristo? Aí a gente vai no versículo que agora eu não me lembro exatamente a passagem, mas que fala do fruto do Espírito Santo. Tem um monte, né? Ali, até eu desanimo para ficar falando tudo isso para trabalhar num ano. Escolha um, gente, né? Vamos dizer assim, né? Mansidão. Eu não sou uma pessoa mansa. Ou então não tenho domínio próprio. Gente,
Pega um item disso aqui, do fruto do Espírito, e fala assim, ó, esse ano eu vou tratar este assunto. Cada um tem o seu, né, item que provavelmente pega mais. Se for um negócio muito difícil, aquela história que eu falei, talvez irreal, né, ou então muito, muito difícil, pega um menos complicado. Mas aqueles que querem realmente investir, falam assim, não, eu vou pedir para Deus, eu vou ajoelhar todos os dias por esse item aqui, também pode ter uma meta agressiva, porque nesse caso específico, né, de se parecer mais com Jesus, a gente conta muito com o poder do Espírito Santo, porque se depender da gente, a gente não faz. Então, só para exemplificar uma meta, né, de longo prazo que a gente pode trabalhar ao longo dos anos. Verdade. Tem uma questão também que é decidir aquilo que realmente é importante, né? O que a gente tem que planejar e que realmente tem que estar no nosso planejamento anual, aquilo que realmente vale a pena a gente incorporar, isso tanto se a gente for pensar na nossa vida pessoal, como se a gente for pensar na nossa vida profissional, por exemplo. Então, antes até de sentar, é preciso botar no papel ali o que a gente quer fazer efetivamente, né? Uhum. Sim, não, com certeza. Vou falar de um assunto que pegou muitas famílias, né, hoje e que afeta o nosso dia a dia. Um exemplo da questão financeira. A gente provavelmente muita gente planejou, né, de uma certa forma, alguns objetivos, né, questão de vou economizar tanto por mês, e aí veio a questão da pandemia e isso precisou ser revisto. Né? Então, isso é uma coisa muito importante que tem que ser feita, né? Tem que ser reavaliado dentro do ano, tem que ser revisto e tem que ser, vamos dizer, muitas vezes ajustado. A gente não necessariamente tem que ficar persistindo naquilo lá que a gente tem esse padrão de vida, a gente está acostumado a fazer isso, fazer aquilo. É uma questão momentânea que a gente fala, né, de imprevistos, e aí a gente ajusta, e aí quando esse imprevisto ou essa situação, né, muda, a gente revê e a gente traça novos objetivos e planos. E retoma aquilo que a gente suspendeu por um tempo. Uhum. Cecília, temos como pontuar aqui algumas dicas de como planejar e cumprir essa agenda, assim? Coisa prática, Cecília. Forma, faz isso, passo a passo, assim. Tá. Vamos lá. Por exemplo... É difícil, né? É difícil. Mas eu vou colocar uma experiência minha pessoal, né, na profissão. Então, tentar ser resumida, né? Às vezes é muito importante você saber o que você não quer. Então, desde pequenininha, eu vim de um lar onde a maioria dos meus familiares tem negócio próprio. E eu, desde pequenininha, falei assim, eu não quero ter negócio próprio. Então, quando você pensa nisso, você fala assim, beleza, então eu vou ter que estudar, me formar numa faculdade para trabalhar numa corporação. Então, já desde pequena, eu já pensei que eu precisava fazer uma faculdade. E aí, ao longo dos anos, já na época do ginásio e tudo... Gente, eu não sei qual fazer o depara, tá? Eu sou do tempo do ginásio, colegial ainda, né? Mas deve ser o fundamental, 2, tudo. E aí, eu já pensei, bom, agora eu preciso me preparar para entrar numa boa faculdade. E aí... as pessoas vão achar que eu sou louca, né? Mas eu, aos 13, 14 anos, eu já pensei que nos 3 anos do colegial, que é o primeiro, segundo, terceiro ano do secundário, eu falei assim, eu vou estudar as matérias todos os dias à tarde, o que eu aprendi de manhã, para que eu não tenha que fazer o cursinho no último ano. Para conseguir entrar... Né? Gente... Estou dando uma prática aqui. Eu estava pensando em jogar bola. Meu Deus. Não. Mas então... Em faculdade? É muito... Olha. Mas eu estou dando um exemplo prático disso, de como você planeja e você chega. E aí, quando eu fiz a faculdade e tudo, eu falei assim, não, beleza, agora eu vou trabalhar numa multinacional. Numa multinacional que... né, vamos dizer, pensei no meu caso, americana. Eu precisava de inglês. Então, comecei a estudar inglês. E aí você entra, trabalha e tudo, depois de, sei lá, X anos, o que eu quero ser daqui a 5 anos, 6 anos, onde é que eu quero chegar? Eu pensei, planejei chegar num cargo de diretoria dentro da área de TI. O que eu precisava fazer? Quando eu estava ainda para ser promovida como gerente, trabalhando para ser gerente, eu entrei num curso de MBA de Executivo Internacional. Então,
quando você tem essas coisas, esses objetivos em mente, você já traça alguns anos para trás, e é lógico, é uma combinação de coisas, bem prática. Para eu fazer o MBA, quanto é que custa? Então, já fui correndo ver quanto é que é e tudo tal. Falei assim, não, então, a partir de agora, para conseguir fazer esse MBA daqui a 1 ano, 2 anos, eu tenho que começar a economizar esse tanto e deixo esse dinheiro reservado com esse objetivo. Aí, atrelando a questão da parte financeira, né? Às vezes, a gente gasta dinheiro e não sabe direito para onde vai. E aí, quando você tem um objetivo bem forte, traçado com o que você quer, você deixa de comprar aquele sapato que você está olhando agora, que está na promoção, que você não precisa, para falar, esse valor vai para a conta para fazer um curso de aperfeiçoamento. Agora, acho que tem 2 palavrinhas aí que são fundamentais, né? Disciplina e organização. Né? Exatamente. E aí isso também tem a ver, acredito, né, muito com o ambiente em que a gente foi educado, enfim, até com a nossa própria família, enfim, com o próprio jeito da nossa casa. Para quem não teve assim uma formação muito focada ou não é muito disciplinado, tem como consertar isso? É uma questão realmente de olhar para si e começar a trabalhar isso na até fase adulta mesmo, viu? Tipo, a gente, assim, depois de velho, que não tem disciplina, meio desorganizado e tal. Tem solução, né? Tem, não, gente, tem solução para tudo, né? Muita gente acha que a minha família inteira é todo mundo assim, certinho, organizado. Meu irmão é o oposto, ele não tem disciplina, não tem planejamento, não tem organização. Mas vamos lá. Eu sempre oriento as pessoas para começar do básico. Porque, às vezes, as pessoas acham assim, não, a Cecília já nasceu já sabendo planejar. Não, você começa com coisas pequenas. E, assim, o concluir, o você conseguir ver que o seu plano, né? E é lógico, a gente faz planos, mas não são todos 100%, né, aprovados por Deus. Mas quando eles são aprovados e Deus confirma, é uma sensação, uma percepção de que, nossa, estou no caminho certo, é possível fazer, eu dei esse pequeno passo, né? E aí você vai acrescentando, vai colocando mais itens aí. Eu sei que a questão da disciplina, para as pessoas, para algumas são mais fáceis de seguir, como é o meu caso, a maioria das pessoas, conheço muita gente que não faz. A questão é de perseverança. Então, assim, tem que persistir. Eu sei que a disciplina, às vezes, por obrigação, você não faz, mas você tem a perseverança de que, olha, se eu fizer isso hoje, vai me ajudar depois. Cecília, assim, até para a gente fechar bem essa ideia, para ter essa perseverança, para ter essa disciplina, tem que ter uma mudança de pensamento também, né? Eu acho que tudo isso está voltado na nossa percepção, a nossa necessidade, o nosso entendimento com relação à importância dessa disciplina, a importância do planejamento, a importância dessa organização. Precisa primeiro haver essa mudança dentro de nós? Sim, com certeza. Eu li uma matéria muito interessante essa semana que fala o seguinte, né? Que uma meta, um objetivo sem plano, ele é um sonho. Né? Então, as pessoas têm que entenderem que existe um esforço para conseguir as coisas. Né? Muita gente acha que as coisas caem muito fácil do céu. Tem uma frase do Lutero que eu acho muito interessante, eu e Teruya, que a gente usa bastante para falar com as pessoas e também para o nosso dia a dia, é o seguinte, a gente faz tudo, né, que está ao nosso alcance, como se tudo dependesse da gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente ora para Deus como se tudo dependesse dele. Então, tirando a parte de Deus, porque ele vai fazer e consegue fazer, a outra metade, vamos dizer que a primeira parte da frase, sou eu. Então, se eu não fizer, Deus não vai fazer a nossa parte. Né? A gente vê também isso em vários relatos bíblicos, né, do Antigo Testamento. Deus vai dar a vitória, mas se a gente não fizer a nossa parte, ele não vai dar de graça, assim. Né? É verdade. Eu até ia entrar nesse aspecto com você, né? Enfim, a gente sabe
A Bíblia nos diz, né? O homem faz planos, mas a vontade é de Deus. Enfim, a gente sabe que a vontade soberana é de Deus nas nossas vidas. Mas é exatamente falar sobre essa responsabilidade que nós temos, né? A respeito de vários aspectos da nossa vida. E o aspecto da vida prática, né? Do dia a dia, da nossa profissão, enfim, das nossas finanças. Tudo isso não é falta de confiança em Deus. Pelo contrário, é fazer a nossa parte, é cumprir aquilo que Deus tem planejado também para nós, ou tem preparado para nós, né? Sim, não, com certeza. É que muitas vezes a gente não faz a nossa parte e a gente espera que Deus ou alguém o faça por nós. Verdade. E não vai acontecer isso, tá? Então, o interessante é que quando você faz esses planejamentos e você vai fazendo a sua parte, Deus, com certeza, vai fazer a dele, e isso vai concretizando, acontecendo e tudo, é um sentimento assim... bom que você sente que Deus abençoa o plano que você fez, é uma certificação e também é um sentimento de gratidão. Gratidão porque você conseguiu. E, gente, é muito assim, impressionante. Deus vai mostrando também não só a questão do êxito, né, de conseguir concluir as atividades, mas ele redireciona algumas coisas que não estavam nem no seu plano. E aí ele chega e você fala assim, nossa, agora eu vou ter que rever tudo isso, já está tudo certinho, Deus. Mas ele fala, não, minha filha, agora é por esse caminho aqui. Ó, não é bem isso aí, não. Para a gente fechar, de qualquer maneira, Cecília, queria que você falasse da importância mesmo da gente sentar nesse fim de ano, dedicar um tempo, né, Tainá, para o planejamento, isso. Né? A gente precisa sentar, precisa se planejar, precisa se organizar. E esses marcos temporais, inclusive, eles são importantes na nossa vida, né? Para isso também. Sim, são marcos, né? E a gente experimenta, né, Deus atuando na nossa vida nesses momentos, né? Para mim, qualquer tempo, qualquer hora, é hora de sentar e planejar, principalmente quando tem um evento externo, quando você está orando, Deus mostra alguma coisa do tipo, não é por aqui, é por ali. Mas é sempre bom ter esse momento que geralmente, né, inspira, ou que todo mundo, né, tá falando sobre esse assunto, e aí você chega e conversa com o irmão, conversa com o marido, conversa com o filho, e aí é um momento realmente que pode propiciar aquela hora que você chega, olha, avalia o que tem para trás e aí começa a pensar, né, daqui para frente. Eu acho muito bacana que as pessoas realmente sentem, pensem, avaliem, discutem, né, e põem a oração depois que você coloca o plano para conseguir seguir e concretizá-los. Ai, que bom, Cecília. Muito obrigada mesmo. Assim, acho tão bom quando a gente conversa sobre isso e dá uma alegria, né, uma esperança quando a gente escuta que há tempo, que ainda é possível que haja essa mudança, que a gente consiga se planejar de forma coerente, de forma correta. Não dá? A gente consiga se disciplinar e se organizar. Se disciplinar. Esse é o ponto, né? O primeiro ponto é aquilo que você perguntou para a Cecília, né? Essa mudança de atitude interna que tem que ser o ponto o primeiro de partida, passo, né? Vamos dizer assim. Cecília, obrigado pela sua presença aqui com a gente no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-la. Você é de casa, volte sempre, né? Para a gente falar sobre planejamento e outros tantos assuntos. A casa é sua. Tá certo, eu que agradeço o convite. Obrigada. Tá certo, obrigado. Especialista em planejamento, Cecília Chang, participando com a gente aqui no comecinho do nosso Notícias do Bem desta quinta-feira. Ainda, gente, o ano ainda não acabou, então ainda dá tempo de você planejar, ainda tem Natal, final de ano, tantas coisas acontecendo, para você não ficar nessa correria não, hein? Vamos planejar direitinho. Mas agora nós vamos planejar a nossa sexta-feira, vamos saber como é que fica o tempo aí para essa sexta-feira, para você não passar apuro aí com o clima, não. Sexta-feira com nebulosidade em quase todas as regiões do país. Apesar disso, não chove no sudeste. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Vitória, os capixabas também vão ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 19 e 26 graus. No sul do país, Porto Alegre tem previsão de dia de sol entre nuvens. No sul do país, Porto Alegre tem previsão de dia de sol entre nuvens.
não chove, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, também vai ter sol entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Região Nordeste, Recife, vai ter uma sexta-feira de sol entre nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. E em Boa Vista, capital de Roraima, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 34. Muito bem, tempo passado a limpo, a gente vai ver agora mais um recadinho da nossa Lídia Dickel para você. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. Muito bom. Agora nós vamos viajar pelo Brasil com a coluna Pelos Campos JMP. Pois é, hoje a gente vai mostrar para você a segunda de uma série de 3 reportagens sobre a visita da nossa junta missionária lá na congregação de Registro e o trabalho que vem sendo desenvolvido por lá. Olá, irmãos e irmãs que acompanham a IPP TV. Estamos aqui no Jardim Agrochá, na cidade de Registro, no Vale da Ribeira, aqui com o pastor Guto, com o pastor Rodrigo. É uma parceria com a Junta de Pinheiros. Aqui atrás vocês estão vendo o terreno que foi adquirido, também parceria para dar início à construção do templo. Receberemos aqui em Agrochá, dentro do projeto de expansão e de parceria, um galpão com estrutura e cobertura, e esses irmãos vão dar início à construção do templo. Então ore pelo trabalho aqui no Jardim Agrochá. Esse trabalho também recebe o apoio da Junta de Missões Nacionais da IPB. Todos juntando força para ver neste local mais uma igreja presbiteriana. Pastor Guto e pastor Rodrigo aqui no terreno do Jardim Agrochá. Olá, irmãos da Junta Missionária de Pinheiros, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos aqui no Jardim Paulistano, mais um lugar que nós vamos plantar uma nova igreja. E aqui está o pastor Marco, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Nosso Teto, e ele é o pastor plantador aqui do local. Pastor, qual a importância da plantação dessa igreja aqui no Jardim Paulistano? Eu acredito que é muito importante, porque esse bairro está crescendo muito, né? E aqui nesse bairro nós não temos nenhuma igreja assim reformada. E nós já temos visto já assim algumas pessoas procurando a nossa igreja, procurando aqui a nossa congregação, tendo em vista isso, né? E os trabalhos da congregação já estão acontecendo no bairro, né? Lá no começo do bairro, né? Exatamente, E quais são os dias de trabalho aqui? Nós temos trabalho na quarta-feira, às 7 horas da noite. Temos também o trabalho no domingo, escola dominical, e à noite, às 19 horas. Temos também um trabalho mensal com as crianças, onde nós temos aí, tendo aí uma presença de mais ou menos 50 crianças que têm vindo aí, têm trazido dos seus pais também, graças a Deus. E nós também temos distribuído folhetos, né?
em todo o bairro para que as pessoas conheçam aí e vão participar do trabalho. Muito bem, então essa é a Igreja Presbiteriana do Jardim Paulistano e nós pedimos orações a todos os irmãos e irmãs que puderem orar por nós e quiserem nos ajudar aqui também na plantação dessa nova igreja, fazendo a sua oferta, né? Precisamos muito da ajuda dos irmãos da igreja, então que Deus abençoe todo o trabalho que a Junta Missionária de Pinheiros tem feito aqui com a gente aqui em parceria. Deus abençoe. Deus amém. Abençoe. Obrigado, amém. Deus abençoe a Junta de Missões, né? Bacana, amanhã a gente vai ver a última parte, né, dessa visita lá da Junta Missionária de Pinheiros na congregação de Registro aqui no interior de São Paulo. Ficou bonito esse material, né? Ele ficou bem completo, muito bom isso. Depois do intervalo, fim do ano está chegando o encerramento do semestre das classes de EBD também. Pois é, e ainda, a enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica que provoca sintomas como dor de cabeça intensa e pulsante, náuseas, até vômitos, né? Além de tonturas e sensibilidade à luz. E muita gente sofre com enxaqueca. Às vezes as crises começam com sintomas de alerta, né? Os gatilhos incluem alterações hormonais, alimentos e bebidas, estresse e exercícios físicos. As dores podem causar latejamento em uma área específica que pode variar em intensidade. Normalmente a enxaqueca é dividida pelos especialistas em 4 fases. Mas quem fala ao vivo sobre esse tema com a gente daqui a pouquinho no Notícias do Bem é a médica neurologista, a doutora Cláudia Lotti. Você também pode participar com a gente. Já vá deixando a sua pergunta. Você tem enxaqueca? Sofre de enxaqueca? Já deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. Aproveite esse espaço, aproveite a participação da doutora Cláudia Lotti para tirar suas dúvidas e você também pode participar, claro, falando a respeito de todos os assuntos do nosso Notícias do Bem. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Nós continuamos aqui esperando você. Não saia daí. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida. Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPP-TV no canal youtube.com/ippinheiros. Toda quarta, às 9:30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que
A boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui no Notícias do Bem. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro. Nosso encontro de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo para você aqui na IPP-TV. A gente tem horário alternativo às 18 horas. Se você não pode assistir a gente no nosso horário ao vivo, não tem problema nenhum. Às 18 horas a gente tem encontro marcado e você pode conferir todo o nosso conteúdo também. Exatamente, muito bom ter vocês aqui participando com a gente. Posso mandar uns abraços aqui? Por favor. Alguns recadinhos? Vamos lá. Ai, que bom. Quero mandar um abraço para a Amália, o Natanael que está aqui participando. Ele mandou aqui, ó, Jesus abençoe grandemente. A Cleidinha, amo esse canal. Muito bom ter vocês aqui participando da nossa programação. E tem também a Adriana e a Tereza Gonzaga, que está aqui participando da programação, a Madalena também, o Gustavo Henrique, diretamente de Socorro, Sergipe. Muito bom ter vocês aqui participando da nossa programação, deixando a mensagem. Você está com a gente aí nas lives? Deixa o seu recado também, deixa o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, deixa a sua mensagem para a gente quer interagir com você também, esse espaço é todo seu. Exatamente. Agora, acolher portadores de transtornos ainda é um grande desafio para todos os setores da sociedade. Verdade, muitos avanços já foram registrados, é verdade, em diversas áreas, mas ainda há muito a ser feito nos ambientes escolar, no ambiente profissional e até mesmo na própria família. Mas quem vai falar com a gente ao vivo sobre esse tema aqui no Notícias do Bem é a coordenadora do GEPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio às Mães de Atípicos, Ana Paula Albuquerque, que está com a gente mais uma vez. Ana, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer, você sabe, né, receber você aqui no nosso Notícias do Bem para a gente falar a respeito desse tema. Bom dia, pessoal, bom dia, querido, bom dia, Tainá. O prazer é todo meu, né, a gente poder divulgar esse trabalho, poder levar luz, né, a essas famílias. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Certo. Bom, antes da gente falar até do trabalho do GEPANDA, eu queria aproveitar você aqui, né, para a gente falar a respeito dessa questão do acolhimento como um todo na sociedade. Porque quando a gente vai para o ambiente escolar, quando a gente vai para o ambiente profissional, quando a gente vai para o ambiente até familiar, muitas vezes, né, Ana Paula, a gente ainda enfrenta uma série de preconceitos, uma série de desinformações e uma série de dificuldades, não é verdade? Sim. Existe um dado do censo de 2010 em que 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E trazendo isso para o mercado de trabalho, menos de 1% dessas pessoas têm um emprego formal. Então, por aí a gente já consegue tirar um pouquinho como que é essa inclusão, né, que infelizmente nós não temos. Dentro da sociedade como um todo, é muito delicada. Então, quanto mais, como que eu posso dizer, quanto mais grave é essa deficiência, menos acesso essas pessoas têm, menos inclusão elas têm, menos aceita elas são pela sociedade como um todo.
E como você disse, as famílias rejeitam, a sociedade rejeita, a escola rejeita. Então a gente vive aí um círculo de rejeição para com essas famílias, e quanto mais grave a deficiência, mais rejeição elas têm. Uhum. E aí, Paula, como é que é o posicionamento, como é que a família, né, os pais, como é que tem que lidar, como é que é esse trabalho, né, nesses momentos? Eu recebo bastante pais, né, mesmo antes do GEPANDA, eu conversava com muitos pais, principalmente de recém-diagnóstico, e o que eu falo para eles é que se é difícil para nós hoje, em 2021, imagina isso há 30, 50, 60 anos atrás, né? Então, as pessoas falavam, mas antes a gente não via tantos deficientes, né, ou tantos autistas nas ruas, não viam porque eles ficavam trancados dentro de casa, né? Porque se hoje não aceita, antes aceitava muito menos. Então, o que eu falo para essas pessoas é para sempre confiar no Senhor, né? Eu acho que a nossa força, a nossa fé tem que vir dele, e ir em busca mesmo, não ter vergonha de mostrar o seu filho, não ter vergonha de levá-lo aos ambientes, numa situação de preconceito, avaliar se aquilo realmente é um preconceito ou é uma desinformação da pessoa, porque muitas vezes as pessoas não agem com preconceito propositalmente, mas ela não tem informação do que é aquilo. Mas sempre ir em busca daquilo que é direito do seu filho, né? Não se calar, não ficar omisso a isso, e principalmente não ter vergonha de mostrar o seu filho, independente da deficiência que ele tenha. É verdade. Bom, o primeiro desafio, eu imagino que seja sempre o ambiente escolar, né, Ana Paula? E alguns avanços foram registrados, a gente pode dizer, nessa questão, quando as classes começaram a funcionar de maneira conjunta, enfim. Como é que você avalia hoje essa questão no ambiente escolar, que é o primeiro grande desafio, né, dos pais e da pessoa portadora? Eu acho, Quirino, que a gente ainda está muito longe de ter um perfil ideal, né? Então, trazendo no âmbito geral, a gente ainda tem muita dificuldade nessa inclusão escolar. Seja ela mais leve, né, de uma criança que tem uma deficiência um pouco mais leve, que não precise de uma tutoria, ou seja ela a criança que tem um pouco mais de dificuldade e aí precisa de um tutor, que nas redes públicas ou particulares a gente chama de AT, que é assistente terapêutico. Infelizmente, não são todas as escolas que oferecem isso, apesar da lei garantir, não são todas as escolas que aceitam. Então, as escolas particulares, elas conseguem ali burlar a lei em alguns momentos, de uma forma muito sutil. Nós não temos como atender o seu filho, nós temos muitas escadas, não é possível, olha, nós não temos estrutura, não seria bom para ele. Então, isso é uma forma de rejeição. Sim. Nas escolas públicas, nós temos muitas escolas que são exemplos, mas a grande maioria, infelizmente, ainda não é. Né? Então, a gente tem situações, por exemplo, das crianças nesse período de pandemia, crianças com deficiências que não puderam frequentar a escola, mesmo com as doses da vacina, porque não tinha a tutoria, porque não tinha o transporte que levasse essas crianças para a escola. Isso já vinha antes da pandemia, mas isso se intensificou na pandemia e até com a desculpa da pandemia. Então, eu acho assim, melhorou muita coisa, mas a gente ainda tem um caminho muito longo para seguir, para que seja algo ideal, né? A gente precisa, além da inclusão, precisamos também de escolas que sejam especializadas. Nós temos deficiências, níveis de deficiências diferentes, nós temos pessoas que elas necessitam de um atendimento especializado e que muitas vezes na inclusão a gente não vai ter. E então a gente precisa também de escolas que sejam especializadas para atender essas pessoas e atender às necessidades dela. O trabalho que o grupo hoje realiza aqui na IPP, ele é referência não só aqui na igreja, mas até fora, né? Como que você vê hoje esse trabalho, Ana Paula, né, que vem chamando a atenção, vem atraindo, né, e se destacando até em outras igrejas, né? Até porque só complementando, trabalho, esse né? preconceito, infelizmente, ainda faz parte também das igrejas, né? As igrejas também não têm um trabalho de acolhimento como esse, por exemplo, desenvolvido aqui através do GEPANDA. Infelizmente, né? Infelizmente, eu costumo falar para as pessoas que o lugar que devia acolher, devia amar, muitas vezes rejeita. Então, vamos colocar
a situação, por exemplo, de uma família que tenha um filho autista nível 3, né, que a gente chama de autismo severo. Então, ela já foi rejeitada pela família, essa família já foi rejeitada pelos amigos, não encontra escola para o seu filho, a sociedade não aceita, então essas famílias não conseguem, muitas vezes, sair de casa com o seu filho. E quando ela chega à igreja, a igreja também rejeita. Então, esse é um ponto extremamente delicado, né, que a gente luta bastante, porque a gente chega nesse ponto e a família fala, nem Deus me quer, né? Então, até Deus tá me abandonando, o que será de mim? Então, isso traz mais, como que eu posso dizer, desespero mesmo para essas famílias, né? Eu falo que a igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar de amor, a gente não pode escolher para quem a gente vai pregar o evangelho. As pessoas sempre me perguntam, né, que garantias, e esses dias me perguntaram quais as estatísticas que eu tenho de que uma criança com uma deficiência grave está recebendo a palavra de Deus, né, está sendo alimentada. E eu sempre brinco que essa resposta ela tem que ser dada pelo Espírito Santo, porque esse trabalho não é nosso. Né? O nosso trabalho ele é acolher, né? O nosso trabalho é levar a palavra a todos. Quem vai trabalhar no coração dessas pessoas e de todos nós é o Espírito Santo. Então, que a gente possa continuar deixando as portas abertas para todos, acolhendo essas famílias. Não é um trabalho fácil, são muitas deficiências, a gente não sabe como lidar com todos, por isso é preciso um trabalho em conjunto com a família, né, para que a gente entenda aquele deficiente, as necessidades dele e consiga atender essas necessidades. Mas a gente está aqui para isso, não tem preço, não tem amor maior, alegria maior do que você se sentir acolhido e se sentir parte de uma família, né, que é a família cristã. Então, eu acho de extrema importância. Aliás, só para a gente ilustrar essa questão de que é o Espírito Santo que age, a gente sabe disso. A gente viu no último domingo, né, no batismo, na recepção de membros aqui, a gente viu o Pedro, né, fazendo profissão de fé e batismo, assim, um momento que emocionou a igreja e emocionou quem não era da igreja e estava assistindo e que conhece ou que não conhece a história, mas enfim... É a ação do Espírito Santo verdadeiramente acontecendo a partir desse acolhimento, né? Eu acho que é importante a gente, como falamos com a Cecília aqui agora há pouco, né? A gente estava falando de planejamento, ela falou, a gente planeja e tal, mas temos que fazer a nossa parte e obviamente, os planos são de Deus, claro, mas assim, é a mesma lógica, quer dizer, o Espírito Santo vai agir, mas a igreja precisa fazer a parte dela, que é levar a palavra e depois colher frutos como esse, por exemplo, né, Ana Paula? Sim, a história do Pedro Paulo é impressionante. O Pedro Paulo foi... a Rejane, que é a mãe dele, no começo os médicos falavam que ele não ia falar, que ele não ia se desenvolver, que ele nunca abraçaria ela, que ele nunca falaria que ele a ama. E a gente viu no domingo ele abraçando o reverendo Arival, né? Que foi um ato dele, né? Não foi o reverendo que foi abraçá-lo, foi um ato dele. E isso mostra pra gente que a palavra de Deus, ela atinge qualquer pessoa. E para Deus não tem impossível, né? Então, por mais que os médicos falam, eu não estou desfazendo ou desdizendo da ciência ou da medicina, pelo contrário. Não é isso, Mas eu estou querendo dizer que, assim, para Deus não existe não pode, né? Não existe não é capaz. Deus é capaz de tudo, Deus pode tudo, inclusive transformar os nossos filhos. Né? Então, eu acho que esse privilégio ele não pode ser negado a eles. Né? Por mais que a gente tenha deficientes que não falem, que não consigam expressar abertamente aquilo que eles estão sentindo, mas os pais percebem no dia a dia a mudança no comportamento deles, a mudança diária na vida deles, depois que eles passaram a ser incluídos na igreja. E a gente vê isso dentro dos membros que a gente tem na igreja que tem algum tipo de deficiência. Então isso faz toda a diferença. Faz diferença para o deficiente e faz diferença também para essa família. A gente, no nosso último encontro do GEPANDA, a gente teve um bate-papo com a Rejane, com a Luciana e comigo, trazendo, né, as nossas experiências dentro da igreja, né, o que trouxe a IPP para a gente, né, esse acolhimento. E as histórias são maravilhosas, né? A gente ouviu o relato da Luciana, que não era cristã, né? E que esse acolhimento da IPP com a filha dela fez toda a diferença. E hoje ela e o marido são batizados e são membros da IPP.
Então, a gente precisa entender isso, né, e não escolher para quem a gente vai pregar o evangelho, para quem a gente vai levar o evangelho. Né? O evangelho ele é para todos. Então, que a gente possa continuar esse trabalho, e eu fico muito feliz que outras igrejas também estão se abrindo para isso, estão nos procurando para que a gente troque experiências com eles, para que eles também consigam fazer um trabalho semelhante. Bacana. Ana Paula, teve uma mudancinha ali, né, na expressão, né, de autistas para atípicos, né? E o que isso muda no trabalho hoje do GEPANDA? O GEPANDA iniciou em 2018 com a Cidinha, atendendo 2 mães de autistas. Então, por isso, a gente usava a terminologia no final, autistas. O ano passado, a gente conversando, e eu falei para elas que a gente precisava abranger isso, né? Porque senão o próprio GEPANDA passava a excluir as famílias. Então, que a gente possa acolher todas as famílias de deficientes, né? Porque todas elas sofrem preconceitos, todas elas são rejeitadas. Então, o Atípica a gente acolhe hoje todas as famílias que tenham algum membro, não importa se é criança, se é jovem ou se é adulto, mas que tenha algum membro que tenha algum tipo de deficiência. Então, esse é o trabalho do GEPANDA hoje. Tá. E como é que está o trabalho, aproveitando, né, que a gente está no fim do ano? Hoje a gente está no dia do planejamento. Aproveitando, como é que está o planejamento do GEPANDA para o ano que vem? O que vocês já têm preparado para o trabalho com essa retomada segura, né? A gente pode dizer, os cultos voltaram a ter 100% de ocupação, as famílias estão voltando para a igreja, a vacinação continua avançando, enfim. Diante desse quadro todo, né? Como é que está a expectativa para 2022, Ana Paula? A gente volta com os encontros presenciais, e dessa vez, a partir de janeiro de 2022, com as crianças, frequentemente, todos os meses, né, com espaço específico para as crianças. A gente quer tentar fazer um trabalho também direcionado para os deficientes adultos, né, então fazer um trabalho direcionado para eles, porque a gente se focou muito sempre nas famílias, e a gente às vezes se perde um pouquinho sem perceber que tem já deficientes adultos que precisam desse acolhimento. Então, nós temos recebido, inclusive na IPP, autistas com um grau um pouco mais leve que vão por si só para a igreja, depois de descobrirem que tem o GEPANDA. Então, que a gente também faça palestras direcionadas para esse público. E a gente tem uma série de outros trabalhos, né, que a gente apresentou para o reverendo Arival, uma série de outros projetos, que a gente pretende dar sequência em 2022 com um acolhimento mais profundo, um trabalho mais abrangente com as outras igrejas, para que a gente consiga ajudá-las um pouco melhor, porque por mais que a gente queira acolher, a gente tem uma limitação. Então, a gente precisa que todas as igrejas façam esse trabalho também. Então, a gente pretende ter algo direcionado para ajudar essas outras igrejas. Em abril, né, a gente tem a conferência do GEPANDA, que esse ano vai vir um pouquinho diferente, mas aí é novidade, né? É surpresa que a gente vai Nada de spoiler por enquanto. Sem spoiler? Sem spoiler. Sem spoilers. O único spoiler que vocês vão ter é que vai ser em abril. Pronto. Então já temos o período já. Muito bom. Ana Paula, tem muitas mães que, mesmo às vezes não sendo membros aqui da igreja, procuram vocês, querem tirar dúvidas, têm ainda dificuldades de compreender, de como lidar, às vezes, com o filho, quando são recém-diagnosticados ainda. Tem essa troca, essa busca? Temos. Nós temos eu falo que a gente tem muitos integrantes no GEPANDA que não são membros da IPP. Inclusive integrantes que não são evangélicos, né? Que não são cristãos. Então, a gente tem bastante mães, a gente tem grupos no WhatsApp separados, grupo para os pais, grupo para as mães, onde a gente troca ali experiências, troca vivências, troca acolhimento, né, entre nós. Então, a gente recebe bastante família, assim, mães e pais, né? A gente também tem recebido pais nos procurando para saber como que funciona o GEPANDA, como que é esse processo dentro da IPP, ou que são de outras igrejas e querem levar para suas igrejas. Então, a gente tem bastante gente que não é da IPP, não é membro da IPP nos procurando.
Entendi. E aí eu queria que você deixasse, obviamente, os contatos do GEPANDA, as redes sociais, enfim, quem está acompanhando aí a nossa entrevista e que ainda não conhece o trabalho do GEPANDA ou quer conhecer mais a respeito do trabalho do GEPANDA, quer se integrar de repente ao GEPANDA como voluntário também, enfim, quais são os caminhos para conhecer mais o trabalho e entrar em contato com vocês? O e-mail do GEPANDA é gepandaipp@gmail.com. A gente está em todas as mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quem quiser falar comigo pode estar me procurando ou através do e-mail ou através da secretaria da igreja, que a Crisa passa o nosso telefone pessoal. E a gente precisa muito de voluntários, né, para esse trabalho, principalmente para os encontros presenciais, porque nos encontros a gente recebe muitas pessoas que não são membros da igreja e que trazem os seus filhos. Então a gente precisamos de voluntários para a EBD, para a tutoria da EBD, precisamos de voluntários no acolhimento dessas famílias. Enfim, a obra está crescendo, né? O GEPANDA está crescendo e quando cresce a gente precisa de mais mãos para trabalhar. Então que mais pessoas venham aqui trabalhar com a gente e a única coisa que eu tenho para falar para vocês é que a gratificação de você ver o sorriso no rosto ou no olhar daquela criança e dessa família de estar sendo acolhido é o melhor pagamento que a gente pode ter. Não tem dúvida. Muito bom. Tem uma mensagem da Lu Fonseca. Ela colocou aqui, Ana, mulher sábia, te amo. O coraçãozinho. Obrigada, gente. Muito bom. Muito bom. Na verdade, assim, eu acho que esse trabalho ele é totalmente direcionado pelo Senhor, né? Gostaria de deixar isso aqui. A gente ora muito por todo esse trabalho. Então, tudo que acontece é direcionado pelo Espírito Santo. Nós somos em 4 na coordenadoria, né? Eu, a Loide, a Cidinha e a Eliana. E toda a honra e glória ao Senhor. Amém. Toda a força, toda a sabedoria, tudo vem dele. Tá certo. Queria agradecer a sua participação com a gente aqui mais uma vez, né? Você sempre solicita, né, pra gente conversar a respeito desses temas e conte sempre com Notícias do Bem, com a nossa IPP-TV, pra gente poder continuar divulgando sempre as atividades do GEPANDA. Eu que agradeço e quando precisar, estou por aqui e vocês sempre muito atenciosos com a gente, então é uma parceria que só tem a dar certo e abençoar os dois lados, né? Muito Amém. obrigada. Amém. Obrigado. Amém. Ana Paula Albuquerque, coordenadora do GEPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio às Mães de Atípicos, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre acolhimento a pessoas portadoras de transtornos. Ainda é um problema, infelizmente, que precisa ser olhado com carinho e resolvido, né, Dani? Exatamente. E é muito lindo esse acolhimento, esse trabalho que elas realizam, esse preparo da igreja, né? Que é para fazer com amor mesmo, de receber com amor, né? E é muito lindo mesmo, é um diferencial. Que Deus continue abençoando a todos e preparando pessoas para somar, né? Para estar junto. Agora é hora de acompanhar a coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai nos convidar a conhecer a história do nosso país. O Brasil é um país incrível. Tem praias, uma agricultura colossal, indústrias de ponta, mas também tem histórias que muitos brasileiros não conhecem. Você já deve ter assistido algum filme do Indiana Jones, um clássico de Hollywood. O que muitos não sabem é que o personagem Indiana Jones foi inspirado no coronel britânico Percy Fawcett, que desapareceu misteriosamente aqui no Brasil. A história começa na Serra do Roncador, um nome devido ao vento forte tocar nos enormes paredões e provocar altos ruídos. Foi lá no Vale do Araguaia que desapareceu Percy Fawcett e que inspirou o personagem Indiana Jones. Ele julgava que teria descoberto a passagem para a civilização Atlante na Serra do Roncador. Isto porque Fawcett também era amigo de um outro escritor famoso, Arthur Conan Doyle, que era o criador de Sherlock Holmes e que mais tarde utilizaria as histórias de Fawcett como base para escrever uma obra fundamental, Lost World, e que foi recentemente um grande sucesso na TV mundial. A epopeia de Fawcett se baseou também no outro notável explorador que publicou um livro, Richard Francis Burton, e que falava neste livro do manuscrito 512, em que um bandeirante
teria encontrado em 1753 uma cidade perdida cheia de ouro no interior do Brasil. Além disso, Fawcett ganhou de Henry Hagar, autor de As Minas do Rei Salomão, uma pequena estátua de 25 centímetros que teria vindo do interior do Mato Grosso. Assim, em 1925, Fawcett convidou o seu filho mais velho para acompanhá-lo em uma missão na busca da cidade perdida, a qual mais tarde ele teria chamado de Z. Após tomar conhecimentos de lendas antigas e estudar os registros históricos, Fawcett estava convencido que essa cidade realmente existia e se situava em algum lugar do estado do Mato Grosso, e mais precisamente na Serra do Roncador. O seu último registro se deu em 29 de maio de 1925, quando ele enviou um telegrama para sua esposa dizendo que estava prestes a entrar em um território inexplorado, acompanhado somente de seu filho e de um amigo. Eles então partiram para atravessar a região do Alto Xingu e nunca mais voltaram. Até hoje, não se sabe o que aconteceu. Vários exploradores morreram depois tentando procurar pelos membros da expedição de Fawcett. 3 expedições de resgate também desapareceram naquela região. Talvez, para entender melhor o final deste episódio, é repetir as palavras do próprio Fawcett. Entre os rios Araguaia e Xingu existem coisas estranhas. Muito bom, muito bem colocado. Falando em colocado, eu tava colocando o retorno aqui de volta. Me pegaram aqui no... colocando. Esconder, né? Tô colocando o retorno de volta aqui. Acontece. Cai, a gente tira, a gente bota de volta. Muito bom. Sem constrangimentos. Sem constrangimentos. Eu queria compartilhar uma mensagem. Vamos lá. A Fabiana Dias, toda honra e glória a Deus, referente à nossa conversa agora com a Ana Paula. E a Prigominho, ela colocou: esse grupo me acolheu em um momento muito difícil para nós, né? Que Deus abençoe a cada dia mais. Muito bom, né? Muito bacana o trabalho do Gepanda, né? Se você não conhece, vale a pena conhecer. E se você pode, se você tem disponibilidade, seja voluntário, participe também. Isso mesmo. Estamos no fim do ano e quem também está encerrando suas atividades é a nossa Escola Bíblica Dominical. Verdade. As últimas aulas vão acontecer domingo agora. Com o final do ano chegando, as aulas da Escola Bíblica Dominical também chegam ao fim. Esse último semestre ainda foi marcado pelo ensino híbrido, com aulas presenciais e virtuais, por meio de plataformas de videoconferência. Olha, foi um grande desafio, como sempre, porque nós passamos por fases diferentes durante a pandemia. Foi necessário que encontrássemos, assim, maneiras diferentes, né, de comunicar todo o conteúdo pedagógico, mas graças a Deus, com uma equipe de professores muito compromissada, nós observamos e descobrimos outras maneiras de ensinar, usando outras metodologias e alcançando o maior número de pessoas. Então, por exemplo, nós tínhamos as salas presenciais e as salas online também. Nas nossas salas online, muitas das salas nós tínhamos alunos de outros países, outros estados, e com isso a comunicação da organização da nossa IBD teve um alcance muito grande por vários países e estados também. Então, o que eu tenho a dizer é que, pela graça do Senhor, foi um grande privilégio de ver que, independente das circunstâncias, o Senhor nos usa para que a palavra dele tenha alcance o maior número possível de pessoas. Foram 3 eixos: doutrinário, temático e etário. Um total de 12 salas com mais de 600 alunos matriculados e 53 professores. Nós tínhamos uma média aí em torno de 600 alunos, né, somando aí presencial e online, né, e agora que nós estamos com essa transição do retorno presencial, ainda foi necessário manter as salas online por conta de todos os protocolos das salas presenciais. Quem esteve matriculado e participou frequentemente das aulas aos domingos, pôde aprender mais das Escrituras Sagradas. Eu acho que é muito bom. Acho que ajuda no aprofundamento do ensino bíblico que temos todos os dias. Acho que também ajuda muito mais a gente entender a palavra de uma maneira saudável, de uma maneira que nos ajude no conhecimento em Cristo, né? E também acho que isso é muito importante também que ajuda na nossa caminhada evangélica, na nossa caminhada em Cristo, em todos os aspectos. Foi maravilhoso. A gente aprendeu muito aqui, né?
a gente teve bastante conhecimento da palavra, conseguiu se aprofundar ainda mais e ter mais conhecimento. Foi muito bom. A minha esposa também, os meus filhos, né? E a gente tem pegado o conhecimento daqui e levado para o nosso lar, né? Em relação aos nossos filhos, como conhecer Jesus, ter um culto doméstico em casa, e tem sido maravilhoso. Em 2022, a meta da melhor escola do mundo é ter mais alunos com classes mais dinâmicas e interativas para todas as faixas etárias. O ensino bíblico irá continuar sendo o cartão de visitas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E convido todo mundo que continue na IBD. No ano que vem nós vamos ter uma reformulação da oferta da IBD. Não deixe de acompanhar as nossas comunicações. Vamos ter um currículo mais dinâmico. Vai ser possível participar de cursos mais curtos. Então não deixem de acompanhar as novidades que vêm aí para 2022. Pois é, se você quer fazer parte da IBD 2022, a melhor escola do mundo, então preste atenção nesse recadinho da Lídia Dickel. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. Boa. Que legal, tô ansiosa, viu? Depois do intervalo, hoje tem culto especial na IPP para as novas gerações, com participação de Paulo César Baruch. Pois é, e ainda, enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica que provoca vários sintomas, como dor de cabeça intensa e pulsante, náuseas e até vômitos, além de tontura, sensibilidade à luz. É uma confusão danada, né? E muita gente sofre com a tal da enxaqueca. Às vezes as crises começam com sintomas de alerta, viu, gente? Os gatilhos incluem alterações hormonais, alimentos e bebidas, estresse e exercícios físicos. As dores podem causar latejamento em uma área específica que pode variar em intensidade. Normalmente, a enxaqueca é dividida pelos especialistas em 4 fases. A gente vai falar de enxaqueca daqui a pouquinho. Quem vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem é a médica neurologista doutora Cláudia Alotti. Você também pode participar. Se você tem enxaqueca, se você quer saber mais sobre enxaqueca, já deixa aí a sua pergunta, faça seu comentário, interaja com a gente no chat do nosso canal Notícias do Bem. Vai para mais um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais assuntos para você. Continue com a gente. Até já. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus.
Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem e hoje à noite tem culto à Grande Comissão na IPP e o louvor vai ficar por conta do cantor Paulo César Baruch. O repórter Matheus Santos traz mais informações pra gente, né? Oi, Matheus! E aí, como é que tá o movimento? Olá, Quirino, olá, Tainá, muito boa tarde para vocês, para todos que acompanham o Notícias do Bem. Exatamente, hoje um culto especial para as novas gerações aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a partir das 20 horas. O cantor Paulo César Baruch estará por aqui no templo trazendo louvor e o reverendo Arival Dias Casimiro, que é o nosso pastor titular, vai ministrar sobre Obedeça a visão de Deus para a sua vida, uma exposição em Atos 26, 19. Mas quem vai trazer o convite para todos que estão aí acompanhando Notícias do Bem agora é o próprio cantor Paulo César Baruch. Nós tivemos um problema técnico aqui com o vídeo, então era um vídeo do cantor Paulo César Baruch convidando a todos os internautas aí para assistirem e participarem deste culto que nós teremos agora à noite a partir das 20 horas. Bom, para você vir, nós temos estacionamento aqui, mas como aí teremos um grande número de pessoas, jovens e adolescentes por aqui, nós recomendamos a você a vir de trem, né, desembarcando na estação Cidade Universitária, que é a linha 9 Esmeralda da CPTM, que fica em frente à igreja. Também dá para vir de ônibus, você coloca aí no aplicativo de mobilidade que você tiver aí no seu aparelho celular, e você vai aqui ver as linhas de ônibus que transitam, né, por aqui pela região aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6151. Então esse culto é a partir das 20 horas, não é necessário fazer a inscrição. E no louvor hoje, o Paulo César Baruch, que agora acredito que nós teremos o vídeo aí. Olá meu irmão, olá minha irmã, aqui Paulo Baruch passando para dizer que no próximo 2 de dezembro eu terei a alegria de rever meus irmãos da Igreja Presbiteriana em Pinheiros às 20 horas, 2 de dezembro, 20 horas, no encontro A Grande Comissão. Já estive algumas vezes e tenho o privilégio de voltar para rever vocês e para cantarmos novamente juntos em louvor ao nosso Deus, canções e louvores, e a gente poder ter esse tempo de edificação mútua para a glória do nosso Deus. Você está convidado a, inclusive, convidar outras pessoas para estarem conosco. Vai ser muito bom te ver lá. Perfeito, então o culto hoje, a partir das 20 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a mocidade vai aqui estar, os jovens aqui da igreja, eles estarão aqui todos presentes para receber esses jovens e adolescentes, visitantes ou não, que estarão aqui hoje para este culto especial aqui na IPP. E lembrando que se você quiser, você pode vir aí então de trem, né, desembarcando na estação Cidade Universitária, que fica, né, a linha 9 Esmeralda, que fica em frente à igreja, e é mais fácil aí para você chegar, porque nós, como eu disse, teremos bastante gente por aqui hoje, muitos veículos, então possa ser aí que se você chegar um pouquinho tarde, você fique sem vaga para estacionar aqui no estacionamento. Então, por isso, a recomendação de você vir ou de ônibus, ou de metrô, de trem, ou até mesmo de transporte por aplicativo. Não é necessário fazer a inscrição, hein? Então, hoje, culto a grande comissão especial para as novas gerações,
com música com o cantor Paulo César Baruch e uma palavra especial do nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. Ninguém pode perder esse culto, hein? Querido Tainá, volto com vocês aí. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Então, você que está planejando em vir para cá, venha cedo para garantir a sua vaga. Até porque não é só o estacionamento que vai encher, não. As redondezas da igreja aqui também ficam repletas de carros, enfim. Se você puder vir de aplicativo, se você puder vir de metrô barra trem, né? Porque aqui tem uma estação de trem. Se você quiser vir de transporte público, também é uma boa opção. Facilita bem mesmo. E o culto, olha, com certeza vai ser muito especial, Com né? certeza. A palavra, sempre o Arival, ele sempre, né, nesses momentos, ele traz uma palavra muito especial. Foco nas novas gerações. Foco nas novas gerações. Te preparem. Ó, e é interessante que você, caso não consiga vir participar, né? Lá, fique ligadinho aqui no nosso canal, porque será transmitido. Então, você pode acompanhar tanto a pregação, o culto, a apresentação, o louvor, tudo online aqui no nosso canal. Se por acaso você não consegue chegar, ou se você não está em São Paulo, não tem problema nenhum. A partir das 8 da noite, a IPP-TV vai estar mostrando o culto para você também. Tudo ao vivinho. Ainda falando sobre o culto de hoje à noite, com a participação do músico Paulo César Baruch, essa não é a primeira vez que ele vem aqui, né, Quirino? É verdade. Ele já esteve aqui na IPP esse ano. Vamos recordar a última participação dele. A gente fez uma reportagem especial quando ele esteve aqui com a gente em agosto. Vamos ver como foi. Uma decoração especial foi montada pelos jovens da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para o culto à Grande Comissão, que celebrou os 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Maitê fez parte deste esquema, bem no dia do aniversário dela. Para mim é uma honra poder estar aqui no dia do meu aniversário, independente disso. É sempre muito bom estar na casa do Senhor, ajudando no que eu posso, e eu estou muito feliz. Tudo foi feito com muito carinho para receber os participantes. A gente sente que hoje é um dia muito especial e que hoje a gente está comemorando o aniversário da Igreja Presbiteriana. Por isso, a gente acreditava que receber outras pessoas, especialmente num culto de semana, que a nossa igreja aqui, Presbiteriana de Pinheiros, recebe tanta gente de outras denominações, era importantíssimo a gente fazer um espaço ainda mais especial do que a gente está acostumado. Por isso a mocidade decidiu montar esse espaço aí todo decorado e a gente receber todos os nossos visitantes da melhor forma possível. Preparamos um lanche também para o pessoal, porque a gente entende que, especialmente num dia de semana, essa é uma forma da gente demonstrar nossa comunhão e o cuidado que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem para com os seus visitantes e para com os seus membros. Foi muito animado, é nosso primeiro culto aqui em conjunto com o pessoal da mocidade, a gente ficou muito feliz disso. O pessoal pôs a decoração lá embaixo, hoje a gente vai tirar foto, vai gravar Reels e vai ser uma programação muito especial. Tem muita gente aqui e a gente está muito animado, vai ser a nossa primeira programação em conjunto com o pessoal, então com certeza vai ser uma bênção e a gente está muito animado para a palavra também, para aquilo que o pastor vai falar com a gente, sabe? Foco nas novas gerações, então a UPA está caminhando para isso, para evangelizar quem ainda não é cristão? Sim, exatamente, a gente está muito animado porque hoje a gente vai ser encorajado para isso, sabe? A gente já é enviado pela palavra de Deus, mas hoje através da palavra do pastor vai ser uma bênção e vai encorajar a gente a pregar o evangelho, a tomar um posicionamento mesmo nas escolas, nas redes sociais, em todos os lugares. A programação seguiu todos os protocolos sanitários, até a junta diaconal escalou todos os seus oficiais para a organização do espaço. Em primeiro lugar, a gente montou um esquema para cumprir todos os protocolos de segurança, de saneamento aqui. Nossa preocupação é receber todos os membros aqui com comodidade, com segurança e manter os protocolos e distanciamento. Então, nós chamamos basicamente toda a junta diaconal, fizemos uma convocação aí extraordinária e como os diáconos sempre nos atendem aqui, a gente vai ajudar a organizar a entrada, o templo, a saída, o estacionamento, tudo isso é missão aqui e a gente faz com muito amor pela junta diaconal. Teve adolescente que ficou ansioso a semana inteira para participar. Durante a semana eu fiquei bem ansioso, agora eu estou bem mais tranquilo. Só que ao longo da semana eu fiquei bem ansioso e para mim é muito gratificante estar aqui podendo adorar e louvar o Senhor. Você deve estar se perguntando o porquê de tudo isso. É que nesse culto, quem comandou a música foi o cantor Paulo César Baruch. Por esta razão, ninguém quis perder um só momento.
se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, Deus incomparável. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és bom. Seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, tu és minha canção, Rei do meu coração. Seja o em minhas velas, o eco dos meus dias, és minha canção, tu és bom. É um privilégio, um presente, especialmente depois desse tempo, né, onde eu estive praticamente todo ele resguardado ali em quarentena. Eu saí muito pouco, né, para ministrar fora nesse período todo. Então é um reencontro com uma comunidade de fé que eu tenho um profundo carinho e me sinto lisonjeado por ter sido lembrado e convidado para estar aqui. Foi uma bênção para mim, com certeza. O que você apresentou para o pessoal? Então, uma canção nova, que foi lançada recentemente, se chama Renovo, e leituras de algumas canções mais antigas, alguns cânticos congregacionais. O meu desejo é que, até por causa da saudade de estar tanto tempo sem ministrar fora, era matar a saudade ouvindo a voz da igreja cantar. Apesar das máscaras todas, a gente consegue ouvir o sussurro da igreja cantando, e isso realmente enche o nosso coração de alegria. A ministração teve o tema Passando a Fé para as Novas Gerações, com o reverendo Arival Dias Casimiro. De Ofir, eu fiquei, não sei nem quem é esse Ofir, mas se já está dizendo que eu sou mais precioso, eu já estou dentro. Eu conheço Orfeu, né? Quer dizer, vai dormir, vai para os braços de Orfeu. Mas Ofir, falei, toda a bênção. Você é precioso para Deus. Sabe por quê? Primeira razão que eu quero colocar à luz do texto é porque você é um projeto de Deus. Amém? Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu pra transmitir esse quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor.
precioso para Deus. Ele deu o seu filho. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo. Tu mudaste o meu interior e agora pra transmitir esse Como é importante, né, uma programação assim com jovens, adolescentes juntos, né? Olha que alegria que foi esse momento e acho que hoje de novo. Vamos viver isso novamente, né? De novo, foco nas novas gerações. Isso mesmo. Né? Hoje, a partir das 8 da noite, então, o reverendo Arivaldo Dias Casimiro vai trazer a palavra e o Paulo César Baruch vai estar aí ministrando o louvor mais uma vez. Então, não deixe de participar aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acompanhar pela IPP-TV se você não puder estar aqui com a gente. Muito bom. Tiago Henrique traz um recado especial para a gente, direto da Editora Hebron. Por que juntar tesouros fugazes na terra, quando Deus nos oferece tesouros melhores e eternos no céu? Interrompa agora a sua programação para falar de algo do seu interesse: dinheiro, bens e eternidade. Quer saber do que eu estou falando? Estou falando do livro da Editora Hebron, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Ficou interessado? Adquira agora o seu por este link que aparece na sua tela, editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a causa missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Anotou aí? www.editorebron.com.br. Muito bom, bom. Nada a ver. Eu senti vontade de fazer .com.br. Agora é hora da nossa coluna. É a fome, gente. É a fome, gente. Acontece. Agora é hora da nossa coluna de ciência e tecnologia. Verdade. Hoje o cientista e professor Marcos Eberlin vai falar sobre a ciência do ar que nós respiramos. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de Ciência e Tecnologia, aqui nas Notícias do Bem, IPP-TV. E hoje falarei sobre a ciência do ar que você respira, que eu respiro, que todos nós respiramos. Você talvez tenha ficado preocupado, porque muitas notícias por aí dizem, olha só, o nosso planeta... Estamos produzindo mais CO2, estamos poluindo o nosso ar, consumindo oxigênio e tudo mais. E talvez a situação do planeta em relação à nossa atmosfera esteja piorando e você está ficando preocupado. Mas será que seria mesmo assim? A ciência mostra que provavelmente não. Olha só, o nosso sistema atmosférico é um sistema tamponado, protegido, estabilizado, num equilíbrio magnífico. Nós temos nesse ar que respiramos uma composição de gases perfeita. Nitrogênio, oxigênio, um pouco de argônio e um pouco de CO2 e mais alguns outros gases. Todos eles foram finamente ajustados para que a nossa atmosfera fosse perfeita. Um planeta Terra com gravidade capaz de capturar essa atmosfera gasosa e esse gás não escapar para o universo. Fomos analisar a composição. Nós temos nitrogênio e oxigênio na proporção certíssima, 3:1.
Se tivéssemos mais oxigênio, num incêndio florestal natural, por exemplo, o planeta todo ardendo se desfaria. Se tivéssemos menos oxigênio, estaríamos sufocados, como vamos de vez em quando jogar lá na Bolívia. Então nós temos a proporção certa de nitrogênio e oxigênio. Argônio e gás carbônico, CO2, também são gases extremamente importantes e estão na proporção certa. Porque, através do efeito estufa, já falei aqui numa coluna anterior, esses gases esquentam o nosso planeta na quantidade certa, absorvendo a radiação que poderia escapar do planeta. Então, temos uma temperatura média em torno de 16 ou 19 graus Celsius na superfície do planeta Terra. Perfeito! Uma composição magnífica. Sobe um pouquinho mais de CO2, Marcos. Olha que problema. Talvez possamos ficar asfixiados com esse CO2 a mais. Não! As plantas, então, crescem mais e consomem esse CO2. Então, esse CO2 que tem aumentado um pouco a sua concentração, as colheitas estão aumentando. Uma das possibilidades, uma das explicações é que temos mais CO2 e as plantas estão agradecendo. Então, é uma forma magnífica que o Criador estabeleceu na nossa atmosfera para controlar a concentração de CO2, o ciclo de carbono. Mas aí você vai me perguntar assim, Marcos, para que serve nitrogênio e oxigênio? O oxigênio, óbvio, quase todo mundo sabe, é que é para nos dar energia, para trabalhar, para que os nossos músculos funcionem, o nosso cérebro esteja sempre bem oxigenado. E o nitrogênio? Nitrogênio serve para as nossas proteínas. Mas como é que nitrogênio é transformado em proteínas? Outro aspecto incrível da nossa atmosfera. Nitrogênio é estável, oxigênio é estável, esses gases são estáveis, mas de vez em quando cai um raio. Esse raio tem muita energia, atomiza o nitrogênio atômico reage com o oxigênio, formando os gases de nitrogênio e oxigênio, NOx, NO, NO2. Agora, esses gases reagem com água, formando ácido nítrico, um pouco de chuva ácida, que é bom. Ela é boa. Um pouco foi planejado para ser assim. Caindo no nosso solo, esse nitrito e esse nitrato, através de micro-organismos magníficos que temos no nosso solo, esses nitritos e nitratos são transformados em amônia. A amônia é transformada em proteínas que nos formam. Então, da próxima vez que cair um raio, dê graças a Deus. É um sistema magnífico, extremamente bem arquitetado, projetado na nossa atmosfera para nos proteger. Mas aí você pode perguntar, mas Marcos, estou preocupado, porque a gente consome o nitrogênio, nós estamos consumindo esse oxigênio. Será que isso não vai diminuir ou aumentar? A resposta é não, porque temos esse sistema tamponado, esse equilíbrio. Olha só, para o nitrogênio, agora nós temos uma bactéria nos mares insana que pega esse nitrito e esse amônio, essa amônia agora na forma de um sal, amônio, e reverte o processo de volta para nitrogênio. Uma bactéria chamada de Anamox, magnífica. Quando os cientistas descobriram, falaram, uau, que coisa incrível! Uma reação que era considerada impossível, ela faz com hidrazina pura dentro de uma organela, controlando o ciclo de nitrogênio. Então, o nitrogênio forma nitrito e o cátion amônio, e essa bactéria pega o excesso e transforma de novo em nitrogênio. Então, a quantidade de nitrogênio está estabelecida, controlada, em equilíbrio perfeito. Mas e o oxigênio, Marcos? Todo mundo respirando, não era para ter consumido? Não, olha só.
Nós temos nesse planeta um grande pulmão, o pulmão do mundo. Mas será que o pulmão do mundo seria a floresta amazônica, como o presidente francês recentemente declarou? 20% do oxigênio na floresta amazônica, o pulmão do mundo? Não, você sabe disso. A floresta amazônica é magnífica, biodiversidade, controla o clima do planeta, mas todo o oxigênio que ela produz, ela consome. O verdadeiro pulmão do mundo está nos mares, o fitoplâncton, as algas marinhas. Elas produzem a maior quantidade de oxigênio do nosso planeta e altruisticamente fornecendo oxigênio para que todos os outros seres vivos possam respirar. Magnífico, não é? Então não se preocupe, irmão, amigo, que está ouvindo aqui a notícia do bem na sua IPP TV. Muitas vezes ficamos preocupados que estamos alterando as condições, que pode estar aumentando demais a concentração de CO2, consumindo demais o oxigênio e caindo, alterando essas concentrações. O nosso Criador, Deus magnífico, todo-poderoso, criou uma atmosfera magnífica, estabilizada, que nos protege da radiação ultravioleta, que esquenta o planeta, que nos protege dos meteoritos por atrito na gravidade e que está tamponada, está no equilíbrio, que reage às mudanças, mantendo as concentrações perfeitas. Então a esse grande Deus seja o nosso louvor e a nossa glória. E que a gente possa descansar nele, porque ele tudo sabe, tudo vê, e previu uma atmosfera magnífica que resiste a alterações e que mantém as condições perfeitas para que o ar que você respira, que eu respiro, que todos nós respiramos, seja sempre o melhor. A ele, portanto, toda a glória. Bacana, professor Marcos Eberlin sempre trazendo essas lições importantes para a gente aqui de ciência e tecnologia, né? Uhum. Ciência e a fé andando juntas, sempre. A enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica que provoca sintomas como dor de cabeça intensa e pulsante, náuseas e vômitos, além de tonturas e sensibilidade à luz, e muita gente sofre com ela. Tô fazendo careta. Temos dois aqui, temos dois exemplos aqui, um ao lado do outro, né? Fazendo careta para ler isso. Não é fácil, não. Às vezes as crises começam com sintomas de alerta, né? Os gatilhos podem incluir aí alterações hormonais, alimentos e bebidas, estresse, claro, né? Exercício físico, enfim. As dores podem causar latejamento em uma área específica que pode variar de intensidade. Normalmente a enxaqueca é dividida pelos especialistas em 4 fases, mas quem entende tudo de enxaqueca e vai falar pra gente a respeito desse tema, nós estamos recebendo mais uma vez, com muito carinho, a médica neurologista, a doutora Cláudia Lotti, que já é praticamente nossa sócia. Doutora Cláudia, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, é sempre um prazer receber você aqui no nosso programa pra gente falando desses assuntos, né, pra gente falar de saúde. Tudo bem, queridos? Estão me ouvindo bem? Tudo bem, estamos te ouvindo bem. Então tá joia. Muito obrigada por me receberem novamente. Vocês são sempre muito gentis e me convidar para bater um papo com vocês. A alegria é toda minha. Obrigada. Verdade. Bom, enxaqueca, né? Eu e a Tainá aqui somos exemplos de enxaqueca. Aliás, outro dia a gente até falou assim, a gente precisa ir lá na doutora Cláudia Lotti para ver o que a gente vai fazer da vida. O que leva a gente a ter enxaqueca, né? É uma predisposição genética? É uma doença adquirida? Conta pra gente, como é que a gente chega nesse ponto de ter enxaqueca? Olha, eu vou dizer para vocês que essa pergunta todo mundo faz, né? E pois que né? enxaqueca como uma dor muito intensa e muito incapacitante, porque quando você está em crise de enxaqueca, a dor normalmente, assim, de 0 a 10 de intensidade é nota 8, nota 9. A crise é muito forte, né? Então todo mundo chega, não é possível, tem alguma coisa na cabeça, né? Eu tenho um tumor na cabeça, eu tenho um aneurisma. Então todo mundo vem desesperado achando que existe necessariamente uma causa
orgânica, alguma coisa ali que esteja causando a dor. Mas a enxaqueca, na verdade, ela é chamada de uma cefaleia primária, ou seja, ela mesma é a doença. Não existe uma causadora para ela. E ela é, sim, de origem genética, né? Então você tem que ter uma predisposição e uma história familiar. A maioria das pessoas tem um parente de primeiro grau que tenha ou uma enxaqueca clássica ou uma cefaleia, outra cefaleia primária também, familiar, que é uma cefaleia do tipo tensional, que é um outro tipo de dor, um pouco mais leve, mais chata também, de outro caráter, né? Mas sempre tem uma história na família de alguém, normalmente, que tenha dor de cabeça também. Então, de fato, é uma predisposição genética. Mas como vocês comentaram aí quando vocês introduziram o assunto, existem mesmo fatores gatilhos. Então, existem situações do seu dia a dia que você vive que podem ser dar o start, né? Ser o gatilho para o início da dor. Como vocês falaram, muito tempo de jejum, alterações do sono, do tipo ficar muito tempo sem dormir, ou um dia que você dorme demais, acorda com dor de cabeça, né? Então, pode ser, por exemplo, dos alimentos, alguns tipos de alimentos específicos. Tem gente que fala que quando come embutidos, quando toma vinho tinto, quando come chocolate, ou uma cafeína em excesso. Tem gente que tá tão habituado a ingerir cafeína que o dia que fica sem cafeína tem dor. Então tem vários gatilhos que são variáveis. E tem uma coisa assim, né? E tem aquele que tem gatilho, tudo é gatilho, né? Tudo é gatilho. Não tomou café, tem dor de cabeça, não comeu mal, não dormiu muito. O tempero, o cheiro, loucura, tudo, né? Parece que pode ser uma causa, né? Tem como evitar? É isso que eu falo assim, e o que fazer, né? Porque quando começa a doer, pegou, parece que não tem o que fazer, né? Aquele remedinho típico de dor de cabeça não é o suficiente, né? Tem casos que vai até para o hospital, né? Mas como proceder quando a dor de cabeça, a enxaqueca vem com tudo, doutora? Qual o procedimento, hein? A pergunta de vocês é uma pergunta que todo mundo faz, né? Como é que eu faço para resolver o problema de forma aguda, né? Então, o que a gente faz? Então, olha só, a dor de cabeça, quando ela a questão é assim, se ela é uma coisa episódica, muito eventual, tem uma série de medicações boas para a crise, a gente chama de abortar a crise, para sair da crise. Tem analgésicos simples e combinados, tem anti-inflamatórios que funcionam bem, tem os triptanos, que são uma outra classe de remédio famosa, que é o sumatriptano, vocês devem conhecer, nomes comerciais conhecidos, Sumax, Naramig, Maxalt, são nomes que as pessoas que têm enxaqueca já conheceram. Tem os triptanos, tem os ergotamínicos, que a gente usa muito menos hoje em dia, mas que também estão combinados. Tem vários remédios para a crise. Agora, a questão importante aí que a gente tem que tomar atenção é o seguinte: tem algumas enxaquecas que não são episódicas, não são de vez em quando, são muito frequentes. E aí que mora o perigo, pelo seguinte: se você tem uma frequência, vamos supor, de 3, 4 vezes no mês, você já deve procurar um médico para tratar essa dor, de preferência o neurologista. Por quê? Porque você concorda com uma dor que te deixa totalmente incapaz de produzir, que você fica na cama, deitado, no escuro, insuportável, o que te leva ao hospital, que pode durar de 4 até 72 horas uma crise de enxaqueca, e que venha 3 vezes no mês, é quase 1/3 do mês que você não produz, né? Que você tá lá imprestável. Então, se você tem crise numa frequência importante, você deve, sem dúvida, procurar alguém para acompanhar, porque existem tratamentos que a gente chama de profiláticos. São remédios que você toma todo dia para evitar que a dor venha. Então, a gente usa para pacientes que têm uma frequência grande de dor e, assim, muda a vida mesmo, porque, assim, de gente que tinha dor, assim, quase todo dia, passa a ter dor uma vez a cada 3, 4 meses. Então, muda mesmo, tá? Né? Então, a gente tem uma série de remédios que são dos grupos dos profiláticos. Tem uma variabilidade, até injeção tem, né? Tem injetáveis, tem uns mais modernos que vocês devem ter ouvido falar, que estão na moda agora, né? Mas essas medicações são usadas para quem tem uma frequência um pouco maior. O perigo maior que eu vou comentar com vocês é o seguinte: todo mundo que tem enxaqueca corre esse perigo, e eu vou explicar o que é. Quando você tem uma dor razoavelmente frequente, o que você faz? Você toma remédio para não ter dor, né? Para poder trabalhar, para poder fazer suas coisas. Todo mundo faz isso. Só que quando você toma analgésicos ou anti-inflamatórios, remédios para abortar a crise em excesso, a dor pode cronificar. E isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Se vocês colocarem, assim, pesquisarem na internet,
cefaleia, que é dor de cabeça, né? Cefaleia crônica por uso abusivo de analgésicos, vocês vão ver que tem um monte de artigos sobre isso. As pessoas começam a ficar meio desesperadas, não quero sentir dor, vai lá tomar analgésico. E você começa a tomar em excesso analgésico, você começa a ter a dor por causa dos analgésicos, pelo excesso do uso deles. É como se fosse um vício, né? O corpo fica viciado e para receber de volta o remédio, ele manifesta a dor novamente e assim por diante, né? Então, esse é o pior problema, eu acho, as pessoas tomarem em excesso analgésicos e não procurarem um especialista para tratar essa dor que vem com uma frequência muito grande. Né? Tá. Eu tô aqui só concordando, né? Tô assim, dá um certo desespero, né? Se pensar que certo... eu tô tomando muito analgésico. Vocês terem ideia, é uma das coisas que eu vejo todo dia. Eu vejo todo dia pessoas que usam excesso. Você olha, abre a bolsa, tem um monte de Neosaldina, Novalgina, daí você abre o porta-luvas do carro, um monte de remédio pra dor. Daí você vê na gaveta do lado da cama, um monte de remédio pra dor. Em cima da geladeira, você fala assim, gente, tem remédio pela casa inteira. Daí você vai contar, a pessoa vai contar quantos remédios ela toma por mês, ela fala, nossa, eu tomo, sei lá, 3, 4 analgésicos por semana. A coisa já tá muito errada aí, né? A gente tem um limite e um perigo de ficar usando isso tudo de analgésico. Então, quem tem uma dor frequente tem que tratar, porque senão vai induzir uma cronificação da dor. E aí, doutora, a gente tem uma tendência a relativizar a dor de cabeça. Ah, tô com uma dorzinha de cabeça, vou tomar um analgésico aqui, tá tudo bem. A gente faz essas coisas, né? Faz. E também não é bom, porque existem alguns sinais de alerta, de perigo, porque tem dor que, vamos supor, uma dor de... Quem tem enxaqueca sempre sabe que a dor é sempre do mesmo jeitão. Ela normalmente é unilateral, ela normalmente é latejante, ela normalmente existe uma agonia com a luz, com som, que chama de fotofobia, fonofobia. Normalmente ela tem esse padrão. Pode variar um pouco? Pode, mas ela é sempre do mesmo jeitão. O que acontece? Toda vez que a dor sai do padrão, a gente chama isso de um sinal de alerta. Não é para a dor ser diferente do que ela sempre foi. Se ela está diferente, você tem que ir para um hospital. Então, existem alguns sinais de alerta. Por exemplo, dor de cabeça em uma pessoa que nunca tem dor, deve ser sempre investigado. Uma dor de cabeça num idoso, uma pessoa que nunca teve dor de cabeça. Daí, com 60 anos, começa com dor de cabeça. Sabe, não é enxaqueca? Não é enxaqueca, não. Vai ver que dor é essa. Que não é uma idade que é para começar a ter dor. Pode ter um problema aí, né? Entendi. Então tem alguns sinais de alerta. Idade pode ser, algum antecedente, vamos supor, uma pessoa que faça tratamento para uma doença e que tem uma queda da imunidade por causa desse tratamento. Mas toma um remédio imunossupressor ou imunomodulador. Então cai a imunidade, então fica mais propenso à infecção. Se ele tem dor de cabeça, pode ser uma meningite, pode ser outra coisa, né? Então você tem que tomar cuidado dependendo da situação. Uma dor nova, uma dor diferente, uma dor que mudou o seu padrão, deve ser investigada, né? A gente chama dos sinais de alerta para dor. Então não é assim, eu tô com dor de cabeça, a dor tá forte, nota 10, não deve ser nada, eu vou ficar aqui deitar e ver. Não, se tá a maior dor que você já sentiu na vida, vai pro hospital, não é pra você ficar com essa dúvida. Na grande maioria das vezes não é nada, graças a Deus, mas você pode vir a ser alguma coisa mais séria, né? Não pode negligenciar algo que sai fora da sua rotina, do seu normal. Pode até ser um AVC em andamento, um aneurisma, aí pode até ser, né? Pode sim. Eu tive um caso agora recente de um paciente que começou com uma dorzinha leve, daí depois a dor ficou um pouco mais forte, e ele nunca teve dor de cabeça antes, 68 anos. E essa dor forte foi, na verdade, o que a gente chama de uma cefaleia sentinela. Imagina, uma pessoa que nunca teve dor, e teve uma dor forte. Daí acharam, não, é da vista, é da catarata, não é nada. E levaram no médico, o médico falou, tem que operar a catarata e tal. Negligenciou essa dor, que foi uma dor forte. Foi uma cefaleia sentinela, um aviso de que alguma coisa errada ia acontecer. Dali a alguns dias ele estourou, rompeu um aneurisma. Caramba. E tá em estado grave e tudo. Porque negligenciaram essa primeira história aí. Uma pessoa que nunca teve dor na vida, aos 68 anos, teve uma dor de cabeça forte. Sempre tem que investigar, sempre. Sempre, né? É verdade. Então você vê que essas coisas acontecem, né? Tudo que sai do padrão tem que ser visto. E doutora, muito se fala... esperar com dor de cabeça. Dor de cabeça é muito frequente. Todo mundo tem dor de cabeça. Mas verdade. Assim, tudo que muda, tudo que tá esquisito. Então a intensidade mudou, o local mudou, o padrão mudou, a frequência mudou. Junto com a dor, tô sentindo outras coisas, dormência, formigamento. Sempre procura um médico. Né? Agora, doutora, por que os especialistas dividem a dor de cabeça ou enxaqueca, melhor dizendo, né, em 4 fases? Quais são essas fases, finalmente? Rapidamente até, né? Até porque a gente já verdade... tá... Oi? A gente tá meio no horário aqui, mas eu quero aproveitar para tirar essa dúvida das fases da enxaqueca. Não, dá tempo, vamos lá. Fica tranquilo.
Então, na verdade, essas fases que são divididas é mais para a gente entender que existe uma fisiopatologia, né, a alteração, o que acontece na dor de cabeça é que essas fases são mais didáticas. Por exemplo, você pode ter a fase prodrômica, que a gente fala que é o antes da dor, que nessa fase de pródromo pode incluir uma fase de aura, tem dor que tem aura e tem dor que não tem aura. O que é enxaqueca com aura? É aquela que você tem alguma alteração neurológica associada à dor. Por exemplo, sabe aqueles brilhinhos na luz, ou quem vê, tem gente que fica com visão em túnel, tem gente que perde, vê uma escada, fica com uma visão de escada. Assim, normalmente são coisas mais geométricas, né? Alterações mais geométricas. Então, todas essas alterações visuais, normalmente visual pela característica da dor. A dor ela tem uma característica de se alastrar e vir sempre do occipital da região da visão para frente. Ela caminha, né? A fisiopatologia da dor. Então, a maioria das auras são visuais, mas pode ser outra coisa. Pode ser uma alteração sensitiva, pode ser uma alteração até mais raramente de fala, pode ser alguns outros tipos, né? Então, você tem essa alteração, a fase da aura, daí você tem a fase da dor propriamente dito, e você tem a fase depois, que é uma fase do pós-dor, que é uma fase assim, de letargia, de lentidão, às vezes de fadiga, você fica com, assim, parece que você não funciona bem, né? Agora, você imagina essas 4 fases acontecerem num período de 72 horas, que é o período que uma enxaqueca pode durar. Você pensa que loucura, você sentir isso por 3 dias, né? É extremamente incapacitante, a pessoa fica imprestável, né? Improdutiva. Então, quando você tem uma dor prolongada, sem dúvida vale a pena procurar um especialista, porque muitas vezes tem indicação de tratar, sim, de tomar todo dia remédio para evitar que a dor venha. E mesmo no tratamento, pode ser que ainda durante esse período aconteçam as crises também, né, doutora? Sim, sim. O tratamento, ele não é assim com o objetivo de desaparecer a dor, porque, como eu falei, é um padrão genético, mas ele reduz muito, muito as crises, a frequência das crises, reduz bastante. E muitas vezes até desaparece por um bom tempo, por meses a anos, mas às vezes só reduz, né? E reduzir já ajuda muito, né? E tem questões também que você tem que pensar, por exemplo, uma mulher que quer engravidar, dependendo da fase da vida que ela tá, o tratamento às vezes tem que ser um ou outro, pensando nesse perfil dela. Ela quer engravidar, então não pode tomar esse, ela pode tomar aquele outro. E durante a gravidez ela pode ter crise, como que trata na gravidez a crise? Então tem várias questões que a gente tem que pensar também para poder fazer um tratamento correto para reduzir, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Você imagina uma pessoa tem enxaqueca todo dia? Eu já vi vários pacientes com enxaqueca, nota 9, 10 todo dia. Meu Deus. Todo dia. Não, não dá pra acreditar que a pessoa chegou viva. Você acredita que existe? Se eu te contar, tem um monte. É verdade, é verdade. Ai, doutora, eu queria que a senhora deixasse... eu queria que a senhora deixasse os contatos aí, né, para que a gente possa saber mais a respeito do seu trabalho. Quem está acompanhando aí o nosso Notícias do Bem, as redes sociais, de repente entra em contato, precisa de uma consulta, precisa também, quer saber mais sobre enxaqueca. Sem dúvida, é um prazer. O meu Instagram é @ClaudinhaBia, meu nome é Cláudia Beatriz, né, de Claudinha Bia, e daí o consultório, tem o consultório, né, eu atendo na Bela Vista, o telefone do consultório é 32580258, e eu tô aí, se tiver dúvida, quiser me perguntar alguma coisa no Instagram, eu sempre respondo, eu tenho a maior paciência, eu gosto muito de ensinar, então fiquem à vontade, podem me procurar. Aliás, paciência é uma coisa que ela tem mesmo, porque toda vez que a gente entra em contato pedindo para ela falar com a gente a respeito de algum assunto, ela nos atende sempre muito gentilmente. Doutora Cláudia, um prazer receber você aqui mais uma vez. Obrigado pelas informações, obrigado pelas dicas aí. E vamos, então, procurar o médico nessa questão da enxaqueca e da dor de cabeça, viu? Sim, sim. Precisando de mim, tô por aqui, tá bom, queridos? Obrigada mais uma vez pela conversa boa. Sempre boa, obrigado. Outro, tchau. Doutora Cláudia Lotti, médica neurologista, participando com a gente aqui no finzinho do Notícias do Bem, desta quinta-feira, dia 2 de dezembro. Acabando a semana, se você tá com dor de cabeça, se tá sofrendo aí, não sofra, procure um tratamento, vá atrás, pare de sofrer, amenize a dor, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Bem, o Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Você pode ver e rever Notícias do Bem, todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser, no canal IPP Play. IPP Play, youtube.com/IPP Play. Vá lá, faça sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações. A gente vai ficando por aqui.
Você está na nossa edição ao vivo, a partir de agora tem Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está na nossa edição de horário alternativo, a partir de agora, então, você vai ficar com o culto, a grande comissão especial Novas Gerações, hoje com louvor do Paulo César Baruch, a palavra com o reverendo Arival. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã, ao vivo, se Deus quiser. Até lá. Tchau.